Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre a confecção das Bíblias. Como vocês sabem, nós cristãos temos como base a cultura judaica. E aí, nós começamos o nosso Antigo Testamento com base na Bíblia hebraica. Só que aí, gente, tem uma questão que a gente precisa conversar, que é a questão das versões. A versão hebraica era chamada Bíblia palestinense. Ela vem da origem de textos escritos em hebraico e aramaico. E como vocês sabem, esses textos foram escritos ao longo de muitas gerações e muitos séculos. Já essa versão, chamada Septuaginta, ou Alexandrina, ou dos 70, na verdade é uma versão clássica dessa versão menor, chamada palestinense, porque foi feita uma tradução para o grego. O que significa isso? Nessa época da versão Septuaginta, havia já toda uma cultura grega difundida em toda aquela região do Mediterrâneo. E foi pedido, então, para alguns sábios, na verdade, 6 de cada tribo, são 12 tribos, portanto, 72 anciãos, que fizessem, então, a tradução do hebraico para o grego. Por quê? Já havia toda uma comunidade de judeus que moravam fora da Palestina, tá bom? Então, o que aconteceu? Esses são os nossos 7 livros que fazem toda a diferença dos 39 da Bíblia hebraica, dos 46 da Bíblia católica. Nós temos o livro do Pentateuco, que é o Torá, a lei dos judeus mais ortodoxos. Nós temos os livros históricos, que contam a saga do povo israelita, chegando na Terra Prometida, que aí é Palestina, Canaã, e as disputas territoriais com outros povos que já habitavam a região. Depois eles foram dominados pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, e é mais ou menos nessa época que surge então essa versão grega da Bíblia hebraica. Você tem os livros sapienciais, são livros que dão a sabedoria, ditos populares, a cultura judaica. E os livros proféticos são livros onde os profetas, naqueles períodos que o povo judeu estava dominado, eles exortavam o povo a seguir os mandamentos, a confiar na justiça de Deus, inclusive tinha as profecias messiânicas, que viria um Messias. Então, esta, mais ou menos, é a Bíblia hebraica, só que então, esses 7 livros foram acrescentados nessa época da tradução para o grego. Porque esses 7 livros já foram escritos em grego pelos judeus exilados e foram considerados livros que tinham um fundo espiritual muito forte e nós católicos nós a adotamos. Muito bem. O que aconteceu depois? Em 1054 houve o cisma do Oriente. A Igreja Ortodoxa grega se separou, não aceitava mais a autoridade do Papa. E assim, eles incluíram novos livros para a sua Bíblia. E, finalmente, no século XVI, surgiu, então, a versão protestante, que é uma versão igual à Bíblia hebraica, portanto, um viés mais judaizante. Não estou querendo aqui questionar absolutamente nada das escolhas, eu estou passando fatos históricos. Cada uma dessas religiões adotou um critério para escolher os seus livros considerados sagrados. A boa notícia é que Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, não teve discussão. Tanto a Bíblia Católica, quanto a Bíblia Ortodoxa, quanto a Bíblia Protestante aceitam os 27 livros do Novo Testamento. Mesmo assim, foi difícil chegar nesses livros, tá, gente? Eram livros que precisavam ter todo um contexto de autoridade, você saber que tinha autoria comprovada, que eles eram livros que tinham valor espiritual. E por isso é importante que
nós cristãos não discordemos desses 27 livros. Obviamente que os judeus não aceitam o Messias, não aceitam Cristo, portanto, ele ficou só com os seus 39 livros, que para nós é o Antigo Testamento, tá bom? E quem são esses livros? A gente começa com o Evangelho. O Evangelho, nós temos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi colocado nessa ordem porque se imaginava que Mateus fosse o primeiro evangelista. Ele era apóstolo de Cristo, ele escreveu para os hebreus, portanto, ele seria o primeiro. Mas ao longo de muitos anos e estudos, percebeu-se que o primeiro evangelista foi Marcos, que na verdade ele transmitia as pregações de São Pedro, ele acompanhava São Pedro e transcrevia o que São Pedro falava. O terceiro evangelista é São Lucas. São Lucas não foi apóstolo, tá, gente? Ele foi convertido, ele era de Antioquia, foi convertido por São Paulo e ele então resolveu investigar e ir mais a fundo na fé. E ele veio para a Palestina, viajou para outros lugares para conversar com essas pessoas que haviam vivenciado esse período que o Cristo estava na Terra. Inclusive, ele fez entrevistas com Nossa Senhora, e o evangelho dele trata muito bem dessas questões da anunciação, as questões do nascimento de Cristo, etc. Inclusive, eu recomendo quem começar a ler os evangelhos, começa por São Lucas, porque ele é muito didático, tá bom? Finalmente, temos João. João é o quarto e último evangelista. Aliás, ele e Mateus foram os apóstolos, tá? João, o evangelho dele é um pouco diferente. Enquanto os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, o evangelho de São João, ele tem ele quer meio que complementar algumas passagens dos evangelhos anteriores. E ele tem uma pegada mais que coloca Cristo mais como uma pessoa divina que Jesus era. Então ele tem aquela pegada mais espiritual, tá bom? Depois dos evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas e conta como o cristianismo saiu da Palestina e ele foi sendo pregado por todo o Império Romano até chegar em Roma, grandes cidades, etc. Você tem as cartas de São Paulo. São Paulo não foi apóstolo de Cristo, mas São Paulo, ele teve a sua experiência com Cristo. Ele era um homem muito culto, de uma família rica, estudou nas melhores escolas, e ele tinha, inclusive, autoridade perante o Sinédrio. Ele foi autorizado a perseguir os cristãos. E numa viagem que ele foi para a Síria, na estrada para Damasco, ele então encontra Cristo. Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos esses grandes nomes, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e outros, eu vou falar num capítulo à parte. Mas eu queria dizer que Paulo, de perseguidor, se transformou num grande apóstolo, num grande divulgador do cristianismo para todos os pagãos, tá? Ele escreveu 14 cartas, são lindas, e vale a pena também dar uma lida. Existem mais 7 cartas de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas. Este Judas, gente, só para ficar claro, não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Ele logo em seguida se suicidou, se enforcou. Esse Judas é irmão de Tiago e também era apóstolo. E, finalmente, o Apocalipse, que é um livro escrito por João, é um livro de revelações. Então, fala sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. O que eu queria colocar para vocês é que, basicamente, esta é a construção, a confecção das Bíblias importantes que a gente vê no mundo, tá bom? No nosso mundo. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.